Bom dia, empreendedores. Hoje vamos falar sobre o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Um livro bastante interessante, muita gente indica. E hoje, vou te mostrar aqui, falar sobre o capítulo que fala sobre os aproveitadores. Os aproveitadores é quem usa as armas da persuasão para se beneficiar de algum modo. E um detalhe interessante é por que usamos esses atalhos mentais, porque a gente acaba usando esses atalhos mentais, esses mecanismos. E aqui vai lá uma parte aqui do livro que fala sobre isso. Às vezes as questões podem ser tão complicadas, o tempo tão pouco, são perturbações tão invasivas, a agitação emocional é tão forte ou a fadiga mental é tão profunda que não temos condições cognitivas de agir de forma racional. Seja o assunto importante ou não, sentimos necessidade de tomar um atalho. Aí está a questão, que alguns chamam também de gatilho mentais, né? Reações automáticas, esse atalho. Investigando um acidente da agência aérea da aviação dos Estados Unidos, relataram um grande número de acidentes devido erro de comando do comandante que não fora corrigido pelo subordinado, mesmo ele sendo óbvio. É o caso aqui do general Usal Ent. Tipo assim, eu vou contar a história aqui dele, que aconteceu com ele, que é a questão de um gatilho também, que é um gatilho da autoridade. Um grande general das Forças Aéreas, Usal Ent, teve seu copiloto substituído. O substituto ficou muito honrado em trabalhar com o lendário capitão na decolagem. A gente começou a cantarolar uma música da sua mente e balançava a cabeça no ritmo, e o copiloto interpretou esse gesto como um sinal para levantar o trem de pouso, mesmo ele sabendo que não era a hora certa para fazer isso. O resultado foi um acidente onde a hélice do assento acertou as costas de Ente, o deixando paraplégico. Temos que ter cuidado com os também. Então aqui esse caso doente, você viu, né? Caso de uma questão de autoridade. Ele interpretou um sinal, na verdade, não, o general não queria fazer esse sinal, ele estava cantando, e ele viu que mesmo não sendo correto, não nem perguntou para ver, né, se era isso mesmo, foi fazendo e aconteceu esse acidente. Então é perigoso. Então você vê que você tomar uma decisão ou uma coisa assim tão importante como você está pilotando um avião de maneira automática é muito perigoso, não só para você, mas para as pessoas que estão dentro do avião. Temos que ter cuidado com os aproveitadores que tiram vantagem dessa reação automática. Então chegamos aqui na parte dos aproveitadores. É, vou contar uma história aqui dos aproveitadores. Uma espécie de vagalume imita o código sequência de piscadas que indica o acasalamento para atrair os vagalumes machos em outras espécies para matá-los. Nós também temos aproveitadores que imitam características desencadeadoras para nosso próprio tipo de reação automática, assim como o vagalume. Os aproveitadores humanos nos enviam como alguém que pode se beneficiar de nossa tendência de agir de modo mecânico, de acordo com esses princípios.
Lembra da história que eu falei da moça da loja que não conseguia vender a loja, ela aumentou o preço, aí ela conseguiu vender, mesmo a loja, a joia valendo bem menos, que ela pediu para vender pela metade do preço, a moça entendeu errado e vendeu pelo dobro, conseguiu vender pelo dobro. Então, ela, embora tenha se beneficiado pelo caso na primeira vez, não levou muito tempo, começou a explorar, né, esse estereotipo. O caro é igual a bom. De forma frequente e intencional, agora, durante a alta temporada, ela primeiro procura acelerar as vendas de um artigo encalhado, aumentando substancialmente seu preço. Alega que isso é bastante eficaz e lucrativo. Então, a coisa que está encalhada lá, não está vendendo na loja dela de joias, ao invés dela baixar o preço para vender, né, ela aumenta e acaba vendendo. Ao contrário, né, e acaba dando certo. Então, se aproveitou ali de um gatilho mental, de uma reação automática que a pessoa tem que ver que se o produto é caro, esse produto é bom. Então, ela acabou se aproveitando disso, mesmo que se o produto valendo bem menos, né? Quando o cliente encontra um terno que gosta, pergunta o preço, aqui é um exemplo, né, de uma loja de roupa. Quando o cliente encontra um produto que gosta, pergunta o preço ao Cid. E ele chama o irmão, o gerente da loja, e pergunta: Harry, quanto custa esse terno? Interrompendo seu trabalho exagerado, bastante o verdadeiro preço do terno, Harry responda: este belo terno de lã custa US$ 42. E fingindo não ter ouvido e pondo a mão como concha nas orelhas, Sid volta a perguntar de novo. Harry responde, custa US$ 42. Então, Sid volta para o cliente e informa ele. Ele disse US$ 22. Muitos homens compram logo o terno e saem rápido da loja com, com sua pechincha. Caro é igual a bom, antes que o pobre Cid descobrisse. Os aproveitadores podem se valer do poder dessa arma para usá-la contra seus alvos, exercendo pouca força pessoal. Este último aspecto do processo proporciona aos aproveitadores uma enorme vantagem adicional, a capacidade de manipular sem aparentar que está sendo manipulado. Porque, na verdade, o terno era US$ 22 mesmo. Então, ele aumentou, falou que o preço era maior, e depois o outro falou preço errado, para ter um contraste, que seria o quê? Ele com um comparativo, pô, é US$ 42, tá 22, vou comprar, tá muito barato. Às vezes você compra pelo preço, porque tá barato, na sua mente tá falando, mas o valor dele mesmo é aquele ali, 22. O princípio do contraste está bem consolidado no campo da psicologia e se aplica a todo tipo de percepção, não apenas as ao que pensa, né? Se estamos conversando com alguém muito atraente numa festa e depois surge uma pessoa pouco atraente, essa pessoa nos parecerá menos atraente do que realmente é, porque a gente faz o contraste, né? Essa questão do contraste de comparação. De acordo com o princípio do contraste, a venda do terno, primeiro, porque isso fará com que o suéter, mesmo os mais caros, não pareça tão caros em comparação, entendeu? Aqui mesmo, tipo assim, eu morava em Trancoso. Trancoso é tudo mais caro aqui. Muito caro lá, porque é um turismo mais para aquele pessoal que é milionário. Então, quando você vem para Eunápolis, que é outra cidade vizinha, você começa a comparar os preços das coisas e você acha Eunápolis tudo mais barato. Mas quem é de Eunápolis acha que aquele preço está caro.
esse comparativo sempre está em nossa mente, assim. Quando você vai comprar qualquer coisa assim de comida, você vê que lá em Trapolhão é bem mais caro, aqui o preço é diferente, só que aqui seria o preço normal da cidade mesmo, até algumas pessoas acham caro, mas a gente faz esse comparativo de preço na nossa mente, né? É possível fazer com que o preço do mesmo artigo pareça mais alto ou mais baixo, dependendo do preço do antigo, mostrando anteriormente. Tem um exemplo aqui de uma imobiliária que mantinha em sua lista uma ou duas casas em condições, nas condições em que os preços das casas eram muito exagerados. A intenção não era vendê-las aos clientes, mas apenas mostrá-la para que as outras propriedades se beneficiassem da comparação. Então, eles mostravam a casa bem cara, e quando eles iam mostrar as outras casas, o pessoal começava a comparar o preço com aquela outra casa. Então, tá, isso aqui tá bem mais barato, vou querer ficar com essa. Entendeu? Aqui é um funcionário de uma agência aérea anunciou que estava vendendo voos no valor de 10 mil, em tom de brincadeira. Depois que ele falou que o valor real, que era 200, ninguém aceitou, pois tinha pego como base incondicional o valor de 10 mil. Então, ele estava vendendo o Volt, que na verdade era de 200, e falou que era 10 mil. E acabou que fez um comparativo na mente de 10 mil para 200. Se ele falasse ao contrário, que estava vendendo o Volt de, de 10 e fosse 200, seria um comparativo positivo para ele, mas foi um comparativo negativo que ele acabou perdendo vendas. Observaram que em muitas espécies o comportamento com frequência ocorre segundo padrões rígidos e mecânicos, chamados de padrões fixos de ação. Essa sequência mecânica de conduta são dignas de uma nota em sua semelhança com certas reações automáticas dos seres humanos. Então, os seres humanos ele tem essa reação automática. A gente tem essa reação e muita gente se aproveita disso, principalmente no comércio. Você vai ver mais para frente que tem várias maneiras que você cai nesses gatilhos. Às vezes a pessoa que faz, ele nem sabe que é uma reação automática, mas sabe que funciona, que vende. Ao reagir automaticamente a uma característica desencadeadora informativa, os indivíduos poupam tempo, energia e capacidade mental. Grande parte do processo de persuasão pelo qual uma pessoa é compelida a concordar com a solicitação de outra pode ser estendida como uma tendência humana pela reação automática, uma forma de atalho, né? Aqui eles chamam de atalho, de cliquezinho, um atalho mental para você não pensar muito. Então, cuidado com os aproveitadores na hora de for comprar. Tenha atenção nessa questão para você não cair em nenhum atalho mental aí, deixar de pensar e comprar algo que você não precisa ou não queira, só porque você caiu num gatilho.